Olá, boa tarde. Nós estamos aqui do canal Ad Eterno, Novidades Eternas. Nosso objetivo hoje é transcorrer sobre o episódio 1, cujo título é Verdades Antifrágeis. A verdade é antifrágil. E é importante a gente ter primeiro assim em mente o que é a antifragilidade. Hoje é um assunto muito tomado em voga, né? Nós temos um escritor chamado Nassim Taleb que fez um livro chamado Antifrágil. Bom, vamos às definições. Na verdade, a gente tem sempre o conceito de robusto, né? E robusto é aquilo que resiste a algo, mas permanece exatamente igual. Agora, o conceito do que é frágil é mais fácil para nós, né? Frágil é aquilo que, quando submetido a determinado movimento aleatório, uma situação aleatória, ele sofre algo, um dano. Mas o que é antifrágil? Antifrágil é algo que foge ao nosso entendimento. Antifrágil seria aquilo que se alimenta, se torna ainda melhor, ainda mais forte. E isso foge ao conceito humano, mas é plenamente real. E é interessante ver que na Bíblia, a Bíblia deixa claro que a verdade é antifrágil. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade. Ou seja, a verdade ela é defensável, nada pode contra ela, tudo aquilo que é contra ela, na verdade, apenas a reforça. E é interessante a gente ver que o próprio Deus se intitula como a verdade. Jesus se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele também nos diz que a verdade nos libertará. E esses assuntos são extremamente enigmáticos, porque a verdade não precisa de advogado. Se o próprio Deus é a verdade, é óbvio que tudo aquilo que, por evento, se posicionar contra ele, na verdade, só vai reforçar a divindade dele. E esse aspecto é ainda mais interessante quando nós vemos que a figura do opositor na Bíblia, a figura daquele que tenta assim, atrapalhar os planos de Deus, é o Satanás, é o inimigo, o diabo. E é interessante que o próprio Jesus o chama como mentiroso, o pai da mentira. Ele diz que ele fala uma linguagem dele, uma linguagem própria, a linguagem da mentira. E nós queremos, através desse vídeo, deixar muito claro para as pessoas que, na verdade, Deus é um Deus de justiça. E tudo aquilo que se opõe à justiça é mentira. Tudo aquilo, sabe, que a gente chama de iniquidade, que é você não praticar a justiça, você praticar o erro. Aliás, um dos grandes mandamentos da Bíblia é não mentirás. A Bíblia deixou claro que a essência de Deus é a verdade. Deus não pode mentir. Aliás, ela diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E é muito interessante a gente verificar que ela diz que o homem, né, ele não foi criado com o pecado. E quando o pecado entrou no homem, o nosso velho homem se compôs de algo que é contra Deus. Então está no velho homem, está na criatura humana o mentir, o trapacear, mas há uma luta espiritual, né? A Bíblia deixa bem claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ora, se o rei da mentira, se o diabo, que é o líder das potestades, se defende fazendo mentira e praticando a mentira, era óbvio, né, que a luta se daria num campo espiritual e aqueles que defendem Deus e Jesus e seus princípios combateriam com a verdade. Então, dito isso, nós temos que pensar o seguinte, que quando nós somos revestidos de Cristo, de Jesus, o velho homem morre. E a nova criatura, a Bíblia fala, abandonem o velho homem e se revistam do novo homem, que é segundo a verdade, segundo a graça. Isso é muito interessante porque a Bíblia fala que existem vários pecados. Aliás, ela deixa claro no final dos tempos que não herdarão, né? Se nós formos lá para o final de Apocalipse, não herdarão aqueles que não só mentem, mas que praticam a mentira. E esse ponto também é extremamente importante para o nosso dia a dia. Nós vemos assim que nossa humanidade hoje vive diversas mentiras, várias informações tentam, sabe, nos confundir, nos tirar da realidade, mas a verdade, de novo, ela é antifrágil. Mas como nós vamos sondar a verdade? Somente Deus é o Deus de verdade, somente Jesus contém a verdade. Mas se nós formos aqueles discípulos que realmente buscam crescer, buscam mortificar a sua carne, nós vamos tentar a todo tempo buscar, sabe, viver a realidade espiritual, a realidade daqueles que praticam a verdade. Isso é importante porque não são somente palavras. Aliás, Jesus condenou diversas vezes aquelas pessoas que são hipócritas. E quem são hipócritas? São aqueles que simulam algo, fazem um teatro, mas na verdade eles vivem de outra forma. Jesus não quer isso de nós. Então essa é uma palavra e esse é um dos grandes intuitos. Nós vamos fazer 12 episódios para trazer as verdades eternas, verdades que transformam, verdades que restauram, verdades que estabelecem o reino. Então nós temos que pensar que, na verdade, existe hoje um movimento no mundo
todo tentando trazer cada vez mais a mentira, querer transformar a mentira em verdade, mas isso não vai ocorrer, porque como nós dissemos, a verdade é antifrágil. E para aqueles que não acreditam na palavra de Deus, vamos pensar em Arthur Schopenhauer. Ele disse que a verdade passa por 3 etapas. Na primeira etapa, na verdade, ela é ridicularizada, as pessoas desprezam ela. Na segunda etapa, ela sofre uma violência, sabe, forte, uma violência e opressão. Mas na terceira fase, ela finalmente é aceita como óbvia e evidente. Então, mesmo que você não crê na palavra de Deus, tenha certeza, a verdade é absoluta, a verdade é antifrágil, a verdade é eterna. Leve esses princípios para o seu casamento, leve esses princípios para o seu dia a dia, leve esses princípios para o seu trabalho, não deixe se enredar pela mentira. Aquelas pessoas que vivem uma mentira são escravas, elas têm uma forte noção assim, de ficar toda vez se escondendo, se escondendo, se escondendo. E isso é horrível, nós não podemos viver dessa forma. Deus é libertador, Ele nos disse que a verdade nos libertaria. Ele é a verdade, Ele é o caminho e a vida. Fique em paz e aguarde nossos próximos episódios. Jesus é o Senhor.